Nós não vamos meditar em todo ele. Oséias 14. Oséias 14, de 1 ao 9. O tema hoje é perdão, restauração e nova vida. Eu lerei o versículo, os irmãos me ajudem, por favor, responsivamente. Oséias 14, de 1 a 9. Vamos ler responsivamente? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Podem ler. Vinde convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu resplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Vamos ler juntos, versículo 9. Quem é sábio, entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Irmãos, a Bíblia conta uma história muito interessante, tem tudo a ver com a nossa mensagem dessa noite, do rei Manassés. Quem já leu a história do rei Manassés? Bastante gente. O rei Manassés era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos melhores reis de Israel. Mas Manassés, seu filho, não seguiu os mesmos caminhos. Ezequias se destacou pela celebração da Páscoa, a purificação do templo, do povo, as construções, aquedutos, viadutos, construiu muita coisa. Reinou um tempo maravilhoso, mas morreu e reinou o seu filho Manassés. Quem quiser abrir, daqui a pouco nós vamos ler um versículo lá, segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Fala a história do rei Manassés. Manassés foi um dos piores reis de Judá, Jerusalém, Israel, comparando o reino do norte e o reino do sul. Ele foi um dos piores. Diz o texto aí, segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, que ele praticou idolatria, prostituição, suborno, opressão dos pobres, abominações, queimou os próprios filhos aos ídolos pagãos. Quem está aberto está isso aí no versículo 11, né? Aí vai ver aí versículo 1 e 2, depois versículo 11, 12, 13. E aí, por causa de tudo isso que ele fez, diz o texto, ele foi levado cativo para a Assíria. Lembra de Nínive? Do profeta Jonas? Nínive era a capital da Assíria. Por isso Jonas não queria que Nínive fosse poupada. Nínive era a capital da Assíria, Nínive foi poupada, a Assíria cresceu, o profeta Jonas sabia disso e agora a Assíria invade Israel. E o primeiro que eles pegam é o rei Manassés. Leva o povo cativo, leva o rei Manassés cativo.
Mas aí que está o bonito da história do Evangelho. O rei Manassés se arrependeu no meio do caminho. O pecado dele o fez escravo, mas ele se arrependeu. Diz o texto que ele orou, pediu perdão, e no meio do caminho, o rei da Assíria mandou libertar. E ele voltou para casa e reassumiu o reinado dele. E o rei da Assíria não invadiu mais aquela cidade. Irmãos, isto é o Evangelho, é sobre isso que eu quero falar. O arrependimento trouxe libertação, restauração, uma nova vida para Manassés. Tudo isso tinha acontecido por causa do pecado. E agora o arrependimento muda toda a história. Vê, olha aí, olha, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, só para vocês verem, está escrito aí, olha, versículo 1 e 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Não vou ler toda a maldade dele, mas olha o versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E aí, versículo 12 e 13, vamos ler juntos, que é o que mais importa para mim aqui nessa noite. Vamos ler 12 e 13 juntos? Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que perdoa, restaura e dá uma nova vida. Amém? Ele traz perdão, traz cura, restauração àqueles que se humilham e o buscam. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? O livro do profeta Oséias, que nós estamos aí vendo aí, foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, perto do cativeiro da Assíria, antes do cativeiro da Babilônia. O profeta Oséias, ele encarnou o amor de Deus pelo seu povo. O povo de Deus tinha caído na idolatria, a começar pelo rei. Tinha caído na idolatria, se afastado da comunhão com Deus. A nação estava um caos, parecia o fim, mas não era o fim. Deus levanta o profeta Oséias para lembrar o povo algumas verdades bíblicas e teológicas. No livro aqui, desde o capítulo 1, eu já preguei alguns outros capítulos aqui na igreja, ele vai falar da fidelidade de Deus, a redenção de Deus, a cura pelo arrependimento, o amor paternal de Deus, né? São 14 capítulos, 197 versículos, falando sobre perdão, restauração, nova vida. Deus vai ao encontro do seu povo, trazendo perdão, restauração, nova vida. Esse capítulo 14, o que nós acabamos de ler, o último capítulo do livro. Agora o profeta Oséias está fechando aí o seu livro, e ele vai falar para nós aqui uma coisa muito importante aqui. Ele convida o povo a deixar a infidelidade, voltar-se para Deus e receber uma nova vida de Deus. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Oséias está convidando o povo de Deus que havia se afastado a voltar-se para Deus, receber o perdão, a restauração e uma nova vida. Irmãos, a grande pergunta que eu quero responder nessa noite é essa aqui, ó. O que é necessário para viver uma nova vida?
o que é necessário para vivermos uma vida em abundância. O que é necessário? Então, são 14 capítulos, 197 versículos. Oséias pregando o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus e a nova vida que Deus tem. Deus tem uma nova vida para o seu povo, muito maior e melhor do que a vida passada. E agora Oséias fecha o livro, capítulo 14, e ele vai dar a dica que todo mundo estava esperando. O que é necessário para viver uma nova vida, uma vida em abundância. Então, três dicas para nós aqui que Oséias dá. Versículo 1 e 2. Primeiro aqui, arrependimento e conversão. Olha aí para vocês verem. Versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Arrependimento e conversão, primeiros passos para receber a nova vida, a vida em abundância. Arrependimento e conversão. Arrepender-se é mudar a forma de pensar sobre alguma coisa. Uma mudança de mente que chega ao coração e muda a atitude. É o primeiro passo. E junto com isso vem arrependei-vos e convertei-vos. Converter-se é mudar as suas atitudes, o rumo da vida. Arrepender-se e converter-se. Você muda a mente, muda o coração e muda a sua atitude. Estes são os primeiros passos, ou o primeiro passo, que os dois estão intrinsecamente ligados, conectados, para recebermos a nova vida. Se você quer experimentar a nova vida de Deus, a vida em abundância, começa por aqui. Arrependei-vos e convertei-vos. Mudar a forma de pensar, o coração e mudar a forma de viver. Irmãos, esta foi a pregação de João Batista, quando ele iniciou o seu ministério. Esta foi a pregação de Jesus, quando ele iniciou o seu ministério. Esta foi a pregação de todos os apóstolos, quando eles começaram o seu ministério. Quer ver? Abre aí para você ver Marcos 1. Marcos 1, versículo 4. Marcos 1, 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de quê? Arrependimento para a remissão de pecados. Certíssimo. Agora, olha o versículo 14 e o versículo 15 para você ver. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, vamos ver? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então foi a pregação de João Batista, arrependei-vos. A pregação de Jesus Cristo, arrependei-vos. Agora vai lá em Atos 3. Atos 3, versículos 19 e 20. Olha o que os apóstolos pregavam. A mesma pregação de João Batista, a mesma pregação de Jesus Cristo, também, logo no início do ministério apostólico, era a mesma pregação. Atos 3, versículo 19 e 20. Eu vou ler o 19, vocês leem o 20, por favor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Podem ler. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Arrependimento é a pregação de João Batista, é a pregação de Jesus Cristo, é a pregação dos apóstolos e é a pregação esquecida dos nossos dias. Arrependei-vos e crede no evangelho. Hoje nós temos muita pregação coach,
pregação, autoestima, teologia da prosperidade, mas nós precisamos entender isso aqui. Se você quer experimentar a nova vida de Deus, começa por aqui, ó. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Irmãos, arrependimento e conversão são os passos iniciais para experimentarmos a nova vida de Deus. O povo de Deus estava escravizado pelo próprio pecado. E aí o profeta Oséias faz uma comparação aí, ó, no original, da ideia que eles levaram tropeção, caíram e não conseguiram levantar. Quando ele fala, pelos teus pecados estás caído. O pecado do povo de Deus tinha derrubado o povo de Deus e deixado o povo de Deus caído. Mas era o povo de Deus, o povo da aliança, o povo da graça, e Deus vai ao encontro deles, se dá a dica para eles, o caminho para eles, o levanta e os faz andar altaneiramente. Lembra do Salmo 37? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. No Evangelho de João, Jesus fala assim, ó, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus vai ao encontro do povo dele, prometendo uma restauração, mas começa com arrependimento e conversão. Eles estavam acostumados a fazer sacrifícios de animais para pagar os pecados deles. Mas o apóstolo em Hebreus fala que sacrifício de animais nunca resolveu pecado de ninguém. Irmãos, onde nós estamos querendo chegar? Às vezes nós fazemos muitas coisas tentando apaziguar Deus, pagar o nosso pecado. Às vezes nós fazemos voto, penitência, sacrifícios, dinheiro e várias outras coisas. Mas uma coisa só é necessária: arrepender-vos, converter-vos e buscar o perdão de Deus. Confiar no perdão de Deus, na graça de Deus. Vamos ler um outro versículo aí, olha Lamentações 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40. Olha para você ver. Lamentações 3, versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. E voltemos para o Senhor. Irmãos, Judas teve remorso, Judas chorou, mas Judas não voltou para o Senhor. O apóstolo Pedro negou 3 vezes. O apóstolo Pedro também ficou triste, o apóstolo Pedro chorou. A diferença de Judas para Pedro é que Pedro voltou-se para o Senhor. Entende? Sondemos, esquadrinhemos e voltemos para o Senhor. Vamos mais uma dica. Primeiro, então, arrependimento e conversão. Mudar a mente, mudar o coração, mudar a atitude. E aí é o primeiro passo para experimentar a nova vida, a vida e a mudança. Versículo 3. Oséias 14, versículo 3. Vamos ler juntos? A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. E não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Tirar os ídolos do coração. Confiar exclusivamente em Deus, por meio de Jesus Cristo. João Calvino, que é o fundador da teologia presbiteriana, ele fala assim: o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Todo dia a gente cria um ídolo. Às vezes coisas boas que não são pecado, a gente começa a sacrificar tanto por aquela coisa que acaba virando um ídolo. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Uma das grandes verdades que Calvino dizia: nós não conseguimos ter equilíbrios nas coisas, bom senso, sabedoria.
Até as coisas que não são pecado, quando nós gostamos, nós acabamos transformando em ídolo. Pastor, o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus e te exige sacrifício. Se você está sacrificando seu tempo, sua saúde, a família, a comunhão com Deus, por causa de qualquer coisa, mesmo que não fosse pecado, se está exigindo sacrifício de você, virou um ídolo. Entende? E aqui o povo de Israel, nessa época, eles tinham dois ídolos muito grandes. Um vira contra eles mesmos. Lá no profeta Ezequiel, fala lá dos cavalos da Assíria. Eram cavalos magníficos, elegantes, poderosos, ajudava muito numa guerra. A Assíria tornou-se um império por causa dos seus cavalos poderosos. Uma vez eu estava visitando o presbítero Nahum, hoje ele já é aposentado, mas ele cuidava dos cavalos lá, né? Cutelaria da Polícia Militar de Minas Gerais. E eu fui visitar. E falou comigo: pastor, sabe quem está preso aqui? Eu disse: não tem nem ideia. Aqui é um local de cavalo. Quem vai estar preso aqui? Sei lá. Tem uma lista de 1 milhão de políticos que eu poderia falar. Assim, o cavalo do Zorro, daquele filme A Máscara do Zorro, com o Antônio Bandeiras e a Caterina Tetatona. Assim, você tá doido. Foi lorota e afiada. Aí o outro amigo dele, que eu também conheci durante muitos anos, ele disse: é verdade, pastor, vai lá. Eu disse: como é que eu vou saber que é verdade? Eu não conheço o cavalo do Zorro, como é que eu vou saber que é verdade? Né? É que ele era no mês de maio. A gente riu, brinquei, fiz muitas piadas com ele, não fui ver o cavalo. Viajamos, fomos para a roça, chegou lá o tio, lá em Resplendor. O tio assim: pastor, tem um amigo meu, está doente, a gente podia visitá-lo. Eu disse: vamos visitar. Cheguei lá, era um criador de cavalo. Aí, né, cada cavalo para reproduzir, uma reprodução, R$1.000. Os cavalos dele, cada cavalo magnífico, maravilhoso. Lembra, Sandra? O irmão lá do presbítero lá de Calixto, né? Eu esqueci o nome dele. Aí você: você é de Belo Horizonte? Eu vim de lá essa semana, eu fui lá ver o cavalo do Zorro e está preso lá. Eu disse: o que é isso? Aí eu disse: eu fui lá no bairro Prado, vocês sabem onde que é? Eu disse: sei onde que é. Então, a gente foi lá esses dias ver o cavalo dele, está preso lá e tal. Eu disse: o que é isso, gente? Um cavalo magnífico. Um cavalo magnífico. Os cavalos da Assíria, não vale a pena curiosidade, que é um dos textos mais terríveis da Bíblia. A Bíblia, ela não esconde nada. Eles idolatravam os cavalos da Assíria. No livro do profeta Ezequiel, Deus fala: Ezequiel, você está orando, está reclamando, está murmurando, mas você não sabe o que esse povo está fazendo. Olha o que eles estão idolatrando: os cavalos da Assíria. E aí Deus descreve para Ezequiel os cavalos da Síria, que dá vergonha até citar. Mas era isso, eles tinham uma idolatria pelos cavalos da Síria. Eles queriam fazer parceria com a Síria. Eles queriam fazer aliança com a Síria. Eles buscavam a Síria. Agora a Síria se volta contra eles e os leva escravos. Todos eles. Foi um momento difícil. Não foi uma escravidão tão dura quanto a Babilônia, mas a Assíria destruiu o reino do norte. E aí surgiu um povo que é muito conhecido na época de Jesus, os samaritanos. A Assíria trouxe povos pagãos para Samaria, que era a capital de Israel, o reino do norte, e pegou o povo de Israel, o reino do norte, e levou para a Síria. Trouxe os ídolos e deuses pagãos da Assíria para Samaria e levou-os de cá para lá. Aí Deus mandou leões para morar no meio deles. Morreu muita gente. Mas é aí que está a questão aqui, olha. A Assíria não nos salvará. Eles confiavam na Assíria, nos cavalos da Assíria, pensando em termos de guerra. A Assíria não nos salvará. E nem a obra das nossas mãos. Eles copiaram deuses pagãos dos povos vencedores. Aqueles povos que os derrotavam, os escravizavam,
Agora eles começaram a criar os ídolos daqueles povos, trazer para a terra deles. E aí, eles vão assim: olha, a Assíria não vai livrar a gente. Os nossos deuses não podem nos livrar. O que nós vamos fazer? Tirar os ídolos do coração. Deus pode nos livrar. É isso que o profeta dele vai falar, que é o último ponto que nós vamos ver a partir do versículo 4. Eles estavam desorientados, desnorteados, confiaram na Assíria, a Assíria virou contra eles. Confiaram nos ídolos que eles construíram, mas os ídolos deles não podiam livrar. Os ídolos deles não tinham boca, não podiam falar, não tinha braço, tinha que ser carregado. Eles estavam perdidos, desorientados na terra. Tirai os ídolos dos vossos corações. Os vossos ídolos não podem livrar. Abra sua Bíblia rapidinho, Josué 24. Josué 24, olha aqui, irmãos. Quando eles entraram na terra prometida, Deus tinha falado isso com eles, através de Josué. Através de Josué, Deus deu uma grande vitória para o povo. Conquistaram a terra, entraram na terra prometida. Na hora de viver a vida em abundância na terra prometida, eles fizeram alianças com povos pagãos. Aí Josué está despedindo, Josué vai morrer, mas antes ele fala com eles. Josué 24, 14, finalzinho. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além de Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Irmãos, aqui está a dica, aqui está o ponto. Tanto na entrada na terra prometida, tira os ídolos e servi ao Senhor. Agora na escravidão da Assíria, tira os ídolos e servi ao Senhor. Irmãos, servi ao Senhor vosso Deus. Este é o segredo da vida e abundância. Muitas vezes nós estamos sacrificando a nossa saúde, sacrificando o nosso tempo, a nossa família, sacrificando a comunhão com Deus, por ídolos que não podem nos livrar. Na hora que nós precisamos dos ídolos, ficamos frustrados, decepcionados, e às vezes, como a Síria, se voltam contra nós. Misericórdia. Ídolos que não podem livrar. Não iremos montados em cavalos. Os cavalos viraram contra ele. A obra das nossas mãos não pode nos livrar. Ou seja, irmãos, não dava para eles confiar nem no poder da Síria, nem no poder da própria mão, no próprio braço, no seu próprio poder. Onde eu estou querendo chegar com isso para a gente fechar? Jesus tem que ser exclusividade em nosso coração. Os nossos ídolos voltam contra nós. Exclusividade. No nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, o primeiro lugar, o lugar central é de Jesus. É de Jesus. Nós, graças a Deus, nós temos vivido um tempo que o pessoal tem enfatizado muito a centralidade de Cristo no culto. Mas não pode ser apenas no culto. Na segunda-feira, na terça-feira, toda semana, todo mês, todo dia, desde amanhecer até a noite, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. O nosso modelo e a nossa capacitação. Jesus quer exclusividade. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui, ó. O diabo não se importa de dividir a sua vida com Jesus. Mas Jesus quer exclusividade. Jesus tem ciúme de nós. Jesus não divide a nossa vida com ninguém. Nós somos dele, totalmente dele, comprados pelo sangue, sangue precioso. Ele nos criou, ele nos salvou, nos redimiu, nos resgatou, pagou um alto preço, o próprio sangue dele, a própria vida dele. E agora ele não aceita dividir-nos com ninguém. Exclusividade. 100%. Veja bem, quer ver que
fácil de entender isso, o que eu estou querendo falar? Imagina, por exemplo, uma pessoa que rouba uma vez por ano. Ou imagina um marido que trai uma vez por ano. Esse marido, ele é fiel ou ele é infiel? Só trai uma vez por ano, são 365 no dia. Esse marido é fiel ou é infiel? Por que nós às vezes traímos Jesus e achamos que nós somos fiéis? 100%. 1% é infidelidade. Exclusividade total. Irmãos, a idolatria de Israel levou ao fracasso, à queda e ao cativeiro. Agora Oséias fala com ele: arrependei-vos, convertei-vos, tende palavra de arrependimento, fala com Deus, perdoa a nossa iniquidade, aceita o que é bom. E aí nós vamos para o último ponto, a partir do versículo 4. Então, arrependei-vos e convertei-vos, primeiro passo. Segundo, tirar os ídolos do nosso coração. Nossos ídolos nos enganam, nos seduz, nos ilude, mas não pode livrar. Jesus quer exclusividade, 100%. 99% não é suficiente. O diabo satisfaz com 1%. O diabo satisfaz com qualquer tanto. Jesus não. Ele pagou um preço muito alto, o próprio sangue. Ele quer 100%. Exclusividade. E o último aqui, irmãos, como não poderia dizer, voltar-se para Jesus. Olha o versículo 5 aí, ó, versículo 5, versículo 4. Versículo 4 até o versículo 7. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a fama do vinho do Líbano. Irmãos, olha essa palavrinha aí no versículo 7, ó. Vivificados. É a mesma palavrinha para vida em abundância. Essa palavrinha é repetida muitas vezes no Salmo 119. Voltarão e serão vivificados. Voltar-se para Jesus de todo o nosso coração. Essa música que o Ministério de Louvor acabou de cantar. Jesus é a fonte. Do trono de Deus sai um rio. Tem vários textos na Bíblia: Gênesis, Ezequiel, Apocalipse, o Evangelho de João. Sai um trono de água viva fluindo para o nosso coração. Jesus é a fonte. Se for possível, eu queria que cantasse de novo aí no final, para a gente encerrar, está acabando. Jesus é a nossa fonte, a fonte de vida, a nossa fonte de cura, nossa fonte de amor, nossa fonte de perdão, nossa fonte de salvação. Quando alguém deixa de ter comunhão com Jesus, está abandonando a única e real fonte de vida eterna. O mundo apresenta muitas opções, mas as Escrituras Sagradas só dá uma opção. Somente Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abra aí João 15, o último texto. João 15, versículo 4, por favor. João 15, versículo 4. Irmãos, voltar-se para Deus é a decisão mais sábia que podemos fazer, como diz o versículo 9 de Oséias 14. Olha como ele coloca de uma forma tão maravilhosa. João 15, versículo 4. Quem abriu, por favor, vamos ler numa só voz? João 15, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar,
se não permanecerdes em mim. O versículo 5 fala que aquele que permanece em Jesus vai dar muito fruto. Fruto de vida eterna, fruto de evangelismo, fruto de justiça, o fruto do Espírito. Vai dar muito fruto quando nós estamos conectados a Deus. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos sobre isso. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era o mais improvável de converter entre todos os apóstolos, mas converteu, tornou-se uma grande bênção. Caiu do cavalo, voltou-se para Deus, tornou-se o maior apóstolo, o maior escritor da Bíblia, o maior missionário, o maior evangelista, o maior teólogo. Aí Paulo fala assim, eu era o principal dos pecadores. Irmãos, se Paulo, que era o principal dos pecadores, quando voltou-se para Jesus, avançou tanto, imagine nós, aonde nós não poderíamos chegar. Ninguém aqui, eu acho, era tão terrível quanto o apóstolo Paulo. Olha outro exemplo. Ruth era pagã, de um povo pagão, estava passando fome, às beiras da morte. Orfa foi embora. A Urfa diz lá que ela voltou-se com Noemi. Quando Noemi volta para a casa de Deus, Ruth volta com Noemi. Uma viúva, outra viúva, sem dinheiro, sem casa, sem comida, sem nada. Mas diz lá que elas voltaram para a casa de Deus. Quando elas voltaram, Deus fez uma coisa extraordinária. Agora Ruth casa com um ricaço. Rico, bonito, crente, solteiro. Eu pensei, como? Eu pensei, não tem lógica um negócio desse. Eu já li esse texto muitas vezes. Mas, gente, como que um homem desse, um homem centrado, equilibrado, né? Seria o que as mulheres chamariam de um bom partido. Solteiro, esperando Ruth. Deus guardou Boaz para ela. E daí veio Davi, daí veio Cristo Jesus. Entende? Olha Raabe era prostituta, mas quando ela volta-se para Deus, em fé, Deus salva Raabe, salva a família de Raabe, e agora ela casa com o príncipe de Israel, Salmão, e dela vem Cristo. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? O segredo é voltar-se para Jesus sempre. Esta é a boa nova de Israel, que Israel perdeu, que Oséias vai encarnar literalmente e vai trazer para eles a fonte de vida. Estava em Deus, na aliança com Deus. Olha aí o versículo, fala, curarei, amarei, sararei, florescerá, vai produzir raiz, muito fruto. Mas versículo 7 fala, voltar-se para Deus. Irmãos, na nossa comunhão com Deus está a cura física, emocional e espiritual para a nossa alma. Na nossa comunhão está um amor incondicional e eterno. Lembra Jeremias 31:3? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E vai florescer uma nova vida, uma vida em abundância. Deus se compromete e promete uma estabilidade. Eles vão criar raiz, segurança, perdão, amor. Oséias 14, versículo 4, eu estou lendo aí. Vai prometer perdão, amor, cura, bênçãos em abundante. Eles vão florescer, vão frutificar, vão expandir, vão crescer. Mas precisa voltar-se para o Senhor. Este era o segredo, voltar-se para o Senhor. A verdadeira conversão, irmãos, nos leva diretamente para Jesus. Diretamente para Jesus. Anseio por Deus, sede de Deus, comunhão com Deus. Nós precisamos entender que Jesus é a fonte. Essa sede, essa comunhão com Deus tem que ser real na nossa vida.
Na comunhão com Deus, nós vamos experimentar isso que está ali, ó, versículo 4, versículo 5. Isso valia para Israel naquela época, vale para nós hoje. Versículo 4, versículo 5. Deus cura o seu povo. Física, emocional e espiritual. Deus ama incondicionalmente com amor eterno. Nós não vamos mais ter carência de amor. E Deus é a fonte da restauração da nossa vida. Anseio por Deus, sede por Deus, comunhão com Deus. Irmão, semana passada eu fiquei tão feliz. Eu perguntei quem faz vida devocional todo dia. Esse é o desafio, irmão. Separa 15 minutos por dia. Ora pela sua vida, pela sua família, ora pela igreja. Leia a Bíblia, leia 2 páginas da Bíblia. Sim, se você pegar 2 páginas da Bíblia, 1, 2, em 1 ano e meio você leu a Bíblia toda. Se você ler 4 páginas da Bíblia, 10 meses você leu a Bíblia toda. Entende? E a sua vida vai experimentar uma transformação nunca imaginada. Mas precisa isso aqui, irmãos. Arrependei-vos, convertei-vos, tirai os ídolos do coração e volte-se para Deus. Nós vivemos tempo de muita correria, muita atividade, muitas distrações, mas Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Assim como nós temos tempo para tomar banho, para almoçar, jantar, escovar dente, algumas atividades que são extremamente importantes, nós precisamos colocar Deus na lista dessas atividades. Imagine você ficar um dia inteiro sem alimentar. Fisicamente. Vai fazer falta. Espiritualmente também faz falta. Entende? Imagine você ficar uma semana inteira sem alimentar-se. Vai fazer muita falta. E eu vou fazer o seu velório. Mas nós ficamos uma semana sem comunhão com Deus e achamos normal. Não é assim, irmãos. Não é assim. Então, esse é o nosso desafio. Vida devocional. Separar 10, 15 minutos para você orar, ler a Bíblia. Diariamente. Todo dia você separar e orar, ok? Então a mensagem de hoje é para nos animar, nos encorajar e desafiar. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Vida devocional. Comunhão com Jesus. E Deus se compromete a ter, que você vai desfrutar essas bênçãos em abundância. Olha o versículo 9, como ele fala. Quem é sábio? Quem é sábio aqui? Quantas pessoas sábias temos aqui? Quem é sábio? Que entenda essas coisas. Quem é prudente? Que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem é sábio aqui? Desafio, quem topa? 10 minutos por dia. Quem tiver mais, 15 minutos por dia. Orar, ler 2 páginas da Bíblia. Amém? Quem topa? Levanta a mão aí, nós vamos orar agora. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui